Pronto, está em andamento. Vamos lá. A gente havia parado, se eu não me engano, nessa lâmina aqui, com as definições, né? Definições dos termos do que seria vitamina. Comentei algo sobre vitamina, né? A definição de vitamina tem a ver com a sua própria constituição. Voltando a falar disso, são substâncias orgânicas que têm a presença do carbono na molécula, né? E que as vitaminas elas são necessárias no processo nutricional dos animais em pequenas quantidades, em minúsculas quantidades, né? Falei das unidades, as unidades de medição das vitaminas, que elas são medidas em miligramas, em microgramas e às vezes em unidades internacionais, né? Inclusive a unidade internacional é uma unidade que ela não é nem mensurada em peso. Quer ver? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui que defina melhor. Eu tinha aberto a atualizadora aqui. Que defina melhor o que seria é, unidade internacional. Mas é assim, é uma unidade padrão criada internacionalmente para definir algo que não é propriamente medido. Quer ver? O I. Não vai estar. Unidades. Elas são medidas em ppm também? Pode ser, porque assim, pode ser. As vitaminas não costumam vir em partes por milhões, tá? Não costumam vir. Mas elas costumam vir mais em unidade de peso. Miligrama, micrograma e não vem em ppm. ppm às vezes mais minerais. Mas dá para você fazer uma conversão. Porque parte por milhão é é uma unidade não propriamente de peso, mas de relação, né? Por exemplo, parte por milhão, ela é uma derivação de percentual, por exemplo. Percentual é parte por 100, né? Por cento. Aí tem a parte por mil e parte por milhão. Então, o parte por milhão seria 1000 vezes a parte percentual, né? 100 vezes a parte percentual, desculpa. Você vai aumentando parte por 100, parte por mil e parte por milhão. 100 vezes não, vai dar 10 vezes da parte por mil e depois mais 10.000 vezes de diferença. As unidades internacionais, ó, você vê aqui, ó, quer ver? O termo unidade internacional é representado pela sigla UI, nada mais é do que um sistema de medidas geralmente usado na área da farmacêutica para quantificar algumas vitaminas, como A e D, e alguns medicamentos, como a insulina, estatina e somatropina. Somatotropina seria o correto. Por exemplo, quando a insulina é apresentada com U igual a 100, seria 100 unidades internacionais por ml. Quer dizer que tem 100 unidades de insulina por mililitro de líquido. Então é uma unidade de relação, não é de peso também, tá? Mas não tem, que eu saiba, não tem uma relação específica. Por exemplo, uma UI pesa tanto, ou tem X volume. Na verdade, é quantidade de moléculas, mais ou menos, aí por volume, tá? Então, aqui, ó, essa medição de unidade, prescrita por um profissional, deve ser seguida pelo. Aqui é questão de paciente, tal. Aqui, como calcular? Ah, 100 unidades nacionais de vitamina D corresponde a 2,5 microgramas. Então, para não botar um valor tão pequeno, usou-se essa conversão, né? Sequentemente, 200 UI, 5 microgramas, 400 UI, 10 microgramas, 600 UI, 15, assim por diante, tá? É, e aí o cálculo, uma unidade nacional equivale a 0,3 microgramas, no caso de vitamina A, né? E aí você tem muitas vitaminas, você tem vitaminas com unidade em miligramas, e aí as microgramas, que é menos ainda, né? Do que a miligrama. Então, não dá para especificar em miligrama, porque é uma quantidade baixa, pequena, e aí é especificado em unidade internacional. Nós vamos ver aqui. Depois, quando chegar lá em vitamina, nós vamos ver isso, talvez reveja isso e até os rótulos, né, até as necessidades dos animais nesse sentido. Embora na nutrição, especificamente alimentação,
a nutrição com base no alimento, porque a nutrição pode ser feita de forma parenteral, né? Ou seja, o que é parenteral? Aquilo que não é enteral, aquilo que não é no trato digestivo, aquilo que não é oral, né? Então a aplicação injetável é parenteral. Ela pode ser feita de forma parenteral, como não como regra, mas como correção de problemas, né? Uma injeção, alguma coisa na veia, algo desse tipo. Então, geralmente, na nutrição, a gente coloca as vitaminas nas rações, né, nos preparados, que vão ser ofertados no dia a dia, ou nos núcleos, de forma que quando for preparada aquela ração, aquele quantitativo para os animais, haja aquela quantidade necessária para cada organismo, e essa necessidade varia também com o estado fisiológico do animal. Mas depois a gente pode pegar demandas, por exemplo, tabelas de demandas que vão ter mais ou menos as recomendações de quantas unidades internacionais, ou de quantos miligramas, ou de quantos microgramas de vitamina, de cada vitamina. Né? Ainda nas definições, a definição de digestibilidade, uma coisa que provavelmente vocês já têm alguma informação, mas aquilo que eu falei, muitas dessas definições, se for perguntar o que é um alimento, não, todo mundo sabe, mas defina para mim de uma forma técnica, aí pode ser que haja algum enrosco. Então o conceito de digestibilidade, ele já existe para vocês, até para quem já teve parte da disciplina de bromatologia, mesmo que à distância, há esse conceito, mas há uma definição para isso, né? Lógico que não é a única, mas é uma definição para isso, que a digestibilidade é a aptidão de um alimento para ser digerido por uma dada espécie de animal. Então tem gente que costuma, às vezes, confundir, né, o conceito, misturar o conceito de digestibilidade. A digestibilidade é uma característica inerente ao alimento, mas que pode também ser influenciada pela espécie, ela pode aumentar ou diminuir. Mas é uma característica mais própria, intrínseca do alimento. É uma aptidão, é um caractere do alimento, mas que não, também deve se levar em conta que é variável de espécie para espécie, entendeu? A variação é maior de alimento para alimento, e dentro do mesmo alimento pode haver uma variação de espécie para outra. Né? A gente tem lá, se for olhar as tabelas de nutrição de não ruminantes, vocês vão ver basicamente aves suínos, que eu já falei, que é o básico, vocês vão ver lá digestibilidades distintas entre aves e suínos, tá? Exigência nutricional. Também é um conceito que talvez vocês tenham isso claro, muito claro, bem claro. Mas se for para definir, talvez falte uma definição específica. Então a gente traz aqui, né? É a quantidade de cada nutriente, né? Qual que é a exigência nutricional? É tanto de proteína, ou tanto, aí sendo mais específico, não falando só em proteína, sim proteína com tal composição, né? De aminoácida, tal, esse aminoácido, aquele aminoácido, né? De cada nutriente, proteína, vitamina, minerais, e aí especificamente de cada mineral, tanto desse, tanto daquele, né? Que é requerida por determinada espécie e categoria. Varia de espécie para espécie, varia de categoria por categoria e até de peso por peso. Para a boa manutenção do organismo desse animal, para a sua produção e reprodução, que de forma eficiente. Então é um conceito claro que você já tem, mas trazido aqui numa forma textual. E o ganho médio diário, esse é bem tranquilo, qualquer um conseguiria definir, né? É a média diária de incremento de ganho de peso do animal. Né? Coloquei o animal no confinamento por 30 dias. É lógico que o ganho dos 30 dias não é igual. O primeiro dia é praticamente nada, talvez até tenha um retorno. Né? Quando o animal, pela mudança, pela adaptação, por uma situação ou outra, ele perda algum peso. Né? Ele perca algum peso, desculpa. Haja perda de algum peso, o animal venha a perder algum peso. Então, mesmo que haja perda, né, o animal depois volta a ganhar e isso é diluído na média. Então, a média de incremento diário, nesse caso, média por 30 dias. Metabolismo também é a maioria das pessoas que tem contato vão entender o significado, mas também não consigo colocar isso em palavras, né? Mas é o conjunto das atividades celulares de um organismo. As células quem processam isso.
dividido em duas partes, né? Duas partes das ações. O anabolismo, ou a parte de construção, digamos assim, de montagem, e o catabolismo, que é a parte de desmonte de, de uma substância, por exemplo, anabolicamente construindo, deposita energia, e depois, catabolicamente, destrói essa molécula para ser aproveitada essa energia que foi acumulada. Né? A, jun- o acúmulo de tecido adiposo, por exemplo, é anabólico, né? E a quebra desse tecido adiposo para a produção de energia é catabólico. E, né, o anabolismo, já falei, que uma das divisões do metabolismo, das duas divisões, anabolismo, que é a conversão de substâncias simples em substâncias mais complexas pelas células vivas. É o metabolismo construtivo. De exemplo do tecido adiposo, o que entra, o que é absorvido, entra no intestino, ocorre um processo de digestão, um processo de quebra, que de certa forma poderia ser catabólico, mas não é porque não está dentro da célula, mas é um processo de quebra do alimento, até ele se converter na unidade mais específica e mais propícia para ser absorvido. No caso da energia, a unidade de moléculas de glicose, certo? É o que é absorvido glicose, mas tem outras substâncias também que podem ser absorvidas, mas basicamente a unidade básica de absorção de energia é a glicose. E essa glicose entra na circulação sanguínea e ela vai ser utilizada, vai ser depositada, mas quando ela é depositada no tecido adiposo, como tecido adiposo, ela é de uma substância mais simples para algo mais complexo, mais estruturado, que é a gordura acumulada no tecido adiposo. E quando ocorrer o catabolismo, que vai ser a conversão ou a redução dessas substâncias complexas, reduzi-las a substâncias mais simples, que seria o contrário, né? Metabolismo destrutivo, mas esse destrutivo não quer dizer o significado pejorativo de destruir, é o significado de desmontar, né? Não é pejorativo, é destruir no sentido de desmontar e converter para unidades menores. Porque para a utilização efetiva da energia pelo organismo, ela tem que estar na forma de glicose, para gerar energia, ATP. A gordura não gera direto. Então ela tem que ser convertida de novo à unidade que é a unidade básica de utilização, né, das células. Ela pode até ser acumulada fora, né, como adipócitos, nos adipócitos, que são as células que acumulam gordura, mas depois ela tem que sair de lá, ser retirada de lá, ir ao fígado, ser convertida e gerar energia novamente. E a conversão alimentar, deixa eu corrigir a sequência aqui, só para. Porque ela ficou. Conversão alimentar, tá aqui. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Oi. Professor, eu não sei se é só eu que tô achando, Não, mas você tá beleza. falando muito Só rápido. falar aí, eu posso reduzir a sequência, a velocidade aí, tá? Mas, vamos lá, deixa eu só. Espera um pouquinho. Mas ficou alguma coisa aí que ficou em suspenso, Amanda? Quer que repita? Não, não, eu Beleza. vou tentar revisar as aulas depois lá no YouTube, e aí eu Tá, o que anoto as acontece? coisas que Como faltou são aqui. conceitos que eu falei a vocês que eu imagino que estejam é, mais consolidados, por isso que às vezes eu passando meio rápido, mas tudo bem. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, eu já vou até ir mais lento mesmo, porque ele não tem, não, na meu entendimento, talvez não se encaixe com aqueles outros que eram, ah, que no meu entender, já eram mais consolidados para vocês, já estavam mais claros para vocês, né? Aqueles conceitos. Mas vamos lá, o conceito de conversão alimentar. É a capacidade do animal em converter o que ele ingere, a ração, o alimento, em uma unidade de produto. O que seria essa unidade de produto? Pode ser quilo de peso vivo, pode ser, eu posso trabalhar simplesmente em quilo de carcaça, conversão para quilo de carcaça, quilo de peso vivo, rendimento de carcaça, posso fazer isso, né? Eu posso, no fim das contas, saber
que uma dieta, por exemplo, propiciou supostamente o mesmo peso vivo para lotes distintos de animais, num experimento, que ela propiciou o mesmo peso de carcaça, mas que ao final, por exemplo, isso é suposição, tá? Que ao final, por exemplo, ela pode ter propiciado maior rendimento de carcaça em uma dieta em detrimento da outra. Aparentemente foi igual, mas quando se avaliou o rendimento, essa realidade, esse resultado foi diferente. Então, em uma unidade de produto, pode ser quilo de lã, por exemplo, em ovinos, não é o nosso foco ruminante, mas pode ser litro de leite, em animais que produzem leite, bovinos, ovinos, caprinos, pode ser quantidade de ovos ou peso de massa de ovos para produção avícola, quilos de carcaça de frango, enfim, um produto animal que o animal venha a produzir. É a equaçãozinha simples, né? A conversão alimentar é o resultado, né, da divisão do consumo de alimento pelo ganho de peso. Então, essa é a equação da conversão alimentar. Conversão alimentar. Mas nós temos também a eficiência alimentar, que está muito em alta hoje em dia, na bovinocultura principalmente, trabalhos que avaliam a eficiência alimentar de animais em regime de confinamento, que seria que tem uma certa relação com a conversão também, mas que seria animais que consomem menos e resulta em mesma quantidade de produto, quer seja carcaça, quer seja peso, são animais mais eficientes, né? Então a eficiência alimentar, que o conceito seria a quantidade de produto animal obtida por uma quantidade unitária de alimento. E tem também uma equação para isso. E a equação da eficiência alimentar, ela é o resultado da divisão do valor do ganho de peso que o animal teve no período em que foi testado, avaliado ou que se levou em conta, dividido pelo consumo de alimento que esse animal teve, e esse resultado dessa divisão multiplicado por 100. Vejam que aqui, obrigatoriamente, o ganho de peso, isso aí não tem como ser diferente, vai ser menor do que o consumo, né? O dia que a gente conseguir um animal que consuma 1 kg e ganhe 2, cara, vai ser o animal, né? O que consuma 1 kg e ganha 1 kg e 1 grama, já está na eficiência aí inversa, né? Excepcional. Então, o resultado aqui sempre vai ser abaixo de 1, né? Sempre vai ser 0, alguma coisa, porque a tendência é que o ganho de peso seja menor do que o consumo. Então, eu vou ter um valor abaixo de 1, certo? Essa unidade da eficiência alimentar, ela é expressa em percentual, por isso multiplicado por 100. Suponhamos aí um ganho de peso de 2 quilos e um consumo de alimento de 4. 2 dividido por 4 vão ser 0,5, né? Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter uma eficiência alimentar de 50%, certo? Já na conversão alimentar, você tem sempre valores, como é que eu posso dizer, não unitários, mas valores numéricos e não percentual. Porque o numerador da fração, o consumo de alimento, vai ser sempre maior que o ganho. Então você vai ter uma relação aí com uma fração, com uma divisão no meio, e a conversão alimentar ela vai ser sempre expressa numa relação. Por exemplo, 2 para 1. Né? Então você tem. Eu posso também expressá-la como um valor só, né? Mas eu posso também expressá-la como fração. Por exemplo, o frango 5,4 kg, 5,5 kg, 5,5 kg mais ou menos de consumo de ração para uma carcaça de 2 kg e pouco, né? De peso.
Essa é mais ou menos o que dá aí. Então a conversão do frango, ela está hoje, as conversões ótimas, dá menos que isso, vai dar 1,6 mais ou menos. E a conversão alimentar, quanto menor o valor, melhor. Tá? Então assim, você fala, tem que baixar a conversão alimentar dos animais. Não é piorar, é melhorar. Quando se fala em baixar a conversão alimentar, dá uma certa impressão de que é um resultado negativo, é um resultado ruim, é um resultado que traz prejuízo, mas não é isso. Baixar a conversão alimentar significa que os animais estão sendo mais eficientes. Então, é o contrário da eficiência alimentar. Aumentar a eficiência alimentar dos animais, quanto mais alto der o percentual, quanto mais eficiente ele for, menor é a sua conversão. Eu sei que isso soa meio estranho, mas é assim que funciona, tá? Então, por exemplo, eu falei aí, se nós tivermos um consumo de ração dos frangos, mais ou menos, vamos pensar os frangos aí com 2,3 kg de peso vivo, 2,300 mais ou menos. A relação de conversão dos frangos hoje em dia está em torno de 1,6, a ótima, né? Mais 1,8 dá para atingir, que é mais alta, ou seja, pior, mas dá para atingir esse valor. Então, que daria um consumo aí de 4 quilos e pouco, 4 quilos alguma coisa, para resultar em 2 quilos, 2,3 kg de peso de carcaça. Deixa eu ver quem levantou a mão aí. Diga, Amanda. Professor. O senhor sabe, assim, mais ou menos a média de rendimento de Ah, carcaça das ah, aves? não sei te falar o que daria aí. Dá para a gente tentar ver se tem algum trabalho que publique o que as aves, as aves de confinamento rendem, tá? Mas as perdas não são tão grandes, né? Até porque o trato digestivo da ave não é tão grande e as aves melhoradas têm uma musculatura de coxa e peito muito desenvolvida. Deixa eu ver aqui. Rendimento de abate. Botar médio aqui, quem sabe? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, rendimento do frango inteiro, 86%. De corte, 76%. Relação inteiro, corte, 50%. Deixa eu ver aqui. Índice técnico fixo do abatedouro. Não, deixa eu ver. Deixa eu voltar no começo lá, que aqui tem. Lá tá mais. Mas aqui é 85 dias de abate. Não, para o abate, já não é frango. Já não é frango. Esse frango branco comercial, né? Já tá meio fora. Porque os frangos brancos, a idade de abate é 7 semanas no máximo, né? 49 dias. Ou 6 semanas, 46 dias. Tá muito fora aqui. Eu não sei do que se trata isso, né? Abaixo, processamento de frango de corte. Colonial, tá? Frango colonial. Não serve como base pra gente. Vamos ver aqui. Rendimentos. Aqui tem rendimento de carcaça, mas aqui vai estar complicado para achar porque é dissertação, algo desse tipo. Vai estar mais complicado para a gente encontrar. Então, tá. Deixa eu ver se eu acho aqui valores pelo menos de conversão. Conversão alimentar. Não tem valores. Rendimento. Aqui é revisão de literatura. Aqui, ó. 1,72. Eu falei para vocês 1,8, entre 1,8 e 1,6, né? Mas já tem, não sei de que ano que é isso aqui, mas já tem resultados mais eficientes. De 1,6 aí, já tem conseguindo isso. Mas 1,8 tá bom, né? Então, significa que eu gasto 1,8 kg de ração para converter em 1 kg de peso.
das aves. Então, se eu pegar uma ave aí com 2,3 quilos de peso vivo, e eu multiplicar isso aí a 1,8, eu vou gastar 4,14 quilos de ração para produzir cada frango desse, certo? Aqui não sei, vamos ver se tem rendimento aqui. Rendimento não traz em percentual. Não vai dar, é muito extenso para se encontrar, tá? Mas, Amanda, eu ver se eu acho algo a respeito, aí depois eu trago essa informação para a próxima aula. Já tem essa semana, né? Eu trago informação para a próxima aula. Mas eu não sei te falar de cabeça qual que seria, não. Qual que seria hoje, não. Mas é mais alto do que bovinos, por exemplo, né? Até porque você não tem o couro do bovino pesa muito, os cascos pesam muito, o ruminante tem vísceras maiores, maior volume, né? Rumen e tudo mais, que vai pesar muito nesse para desconto, né? E no caso das aves não tem. A pena não pesa muito. Você descarta a pena e o trato digestivo que não é tão grande, é pequeno em relação ao animal. O bovino dá 50%, 55%. Já os frangos, eu não sei dizer para você, mas vai dar mais alto que isso. Beleza? Dieta, definição de dieta. Então a gente às vezes vê o termo dieta e acaba pensando em aquele termo dieta para medicina ou para regime alimentar, né, de perda de peso. Então dieta, esses termos dieta veio da derivação disso aqui, né? Do significado. Esse significado aqui ele é válido para todos esses conceitos aí. Ele é válido para quem perde peso, né? Ele é válido para o médico que passou uma dieta preparatória para uma cirurgia ou uma dieta para corrigir algum problema de saúde ou para perda de peso também, tá? Uma dieta ele indica os componentes, no caso para animais, de uma ração. Então, extrapolando isso para seres humanos, os componentes que vai ter no dia a dia da alimentação dessa pessoa, para os animais ração. Ou seja, é o ingrediente, um ingrediente só, ou a mistura de ingredientes, e aí nesse caso a água, que é ingerida pelos animais. Se fossem pessoas, seria, na dieta eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, posso comer aquele outro, posso comer aquele outro. Esses são os ingredientes que eu posso ingerir, é lógico, juntamente aí com a água, né? Porque é o conjunto do que pode ser ingerido ou que deve ser ingerido por dia, nesse caso aqui para animais, para atingir um objetivo. E aí tem a dieta e tem o conceito de dieta basal, que é utilizado em experimentos, né? Geralmente quando se testa, faz testes de desempenho, de resultado de animais, você parte de uma dieta basal, que é a balizadora, que é a base, né, do que vai ser trabalhado, e tem as dietas experimentais, que são as alterações sobre essa basal. Então a dieta basal é a comum, utilizada em experimentos animais, a qual é adicionada uma ou mais substâncias experimental. Por exemplo, a dieta basal é aquela que é para os animais testemunha, ou os animais que testemunha, ou me fugiu o termo agora, experimento, não vou lembrar agora também. E aí você altera, coloca, acrescenta uma substância que vai ser testada, acrescenta um quantitativo maior de um nutriente ou de alguns nutrientes em cima daquela dieta basal. E esse é o conceito que é utilizado em experimentos na área de nutrição. A taxa metabólica basal, também o termo basal aí tem a ver com base, com a base no sentido de ponto de partida. Então a taxa metabólica basal é aquela a taxa, o quantitativo de metabolismo ou de alteração de metabolismo para o animal que está na base, na saída da atividade corporal. Então ele está em descanso, vamos dizer assim, né? Então a taxa metabólica basal é o calor, porque esse calor é produzido através do metabolismo. Então,
o metabolismo gera calor, estando funcionando o corpo, ele está produzindo isso. Então, é o calor produzido pelo animal durante o completo repouso. Não está em atividade, não está se alimentando, está em completo repouso. Ele produz calor o suficiente para manter o organismo vivo. Tá? E ele utiliza esse calor, ele é proveniente da energia que foi retirada do alimento para manter a atividade celular vital, manter a célula viva. A gente sabe que o nosso organismo, animais de sangue quente como a gente, os mamíferos como um todo, as aves, se a temperatura corporal baixar, cair abaixo de certo nível, se nós cairmos, por exemplo, a temperatura corporal nossa baixar algo em torno de 3 graus, já é risco de colapso. As células não funcionam mais e o corpo tende a morrer. Né? Não é a temperatura externa baixar, a nossa temperatura corporal. Hipotermia baixar aí para 33, 32 graus, 35, 35 e pouco, 37, varia conforme alguns animais mais altos, 38, mas não passa muito disso, entre 35 e 38. Baixou em 3, 4 graus, o risco de colapso é grande. Então, essa taxa metabólica basal é o calor produzido. E, naturalmente, para produzir esse calor, gasta-se energia. Então, consequentemente, sabe-se quanto de energia é gasta para essa produção de calor. Nessa condição de manutenção básica, de completo repouso. Essa era a parte dos conceitos, apesar dessa rapidez aí, né, que a Amanda se queixou aí, e que realmente eu estava um pouco mais rápido, porque eu falei, são conceitos talvez já tenho, e eu acabei passando um pouco mais rápido. Mas, volto a dizer, se alguém quiser que a gente retorne a algum ponto, a gente pode retornar e pode rever. Se houver algum questionamento, alguma pergunta, podemos comentar a respeito de novo, certo? Mas fique à vontade. Se não, oi. Professor, o da conversão alimentar, eu me confundi na parte que você falou, quanto Não, a menor o conversão valor, alimentar, quanto mais melhor é a baixa, conversão melhor. alimentar ou a Por exemplo, eficiência alimentar? você pode trabalhar num processo de criação de aves, por exemplo. Vamos tomar como exemplo que é a produção de aves. Eu vou ter problema de conversão alimentar se passar por estresse, certo? Por exemplo, estresse por calor. No estresse por calor, não só as aves, mas outras espécies de animais também, vão deixar de comer e vão ingerir mais água para manter a temperatura corporal. Então é o seguinte, ela vai gastar mais tempo nesse período e apesar dela comer menos, ela vai gastar mais comida para poder atingir o mesmo peso. Porque naquele momento em que ela não comeu por estresse calórico, ela gastou energia para dissipar calor, apesar de estar com calor, há um gasto energético para jogar esse calor fora, para eliminar esse calor, então um funcionamento do corpo para isso, e não é entrada de alimento, de nutriente, por estresse calórico. Então a tendência é que o estresse calórico altere o resultado e consequentemente altere a conversão alimentar. Vai prolongar os dias para essa ave chegar no ponto de abate. E isso vai naturalmente implicar no aumento da conversão alimentar. É onde a gente fala que a gente tem que trabalhar para reduzir a conversão alimentar. Quando eu falo que reduzir a conversão alimentar, pode parecer pejorativo, pode parecer ruim, mas não. Reduzir conversão alimentar é algo que se busca na produção animal. Menores conversões alimentares, menores valores de conversão alimentar. De novo, não, se está convertendo mal é porque não é bom, mas não é esse o conceito. Menores valores de conversão alimentar significa menores valores de consumo de alimento para o mesmo resultado de ganho de peso. Beleza? No caso da eficiência alimentar, não, ela é o inverso. Quanto mais eficientes alimentarmente for o animal, significa que ele consegue produzir o mesmo quantitativo
de produto, de peso vivo, de lã, de pluma, sei lá, vamos supor que o animal vai produzir pluma, de ovos, que outro animal, tendo o mesmo tratamento e o mesmo tipo de alimentação com um consumo menor. Então ele conseguiu produzir mais com o mesmo consumo, ou conseguiu produzir igual com um consumo menor. Então elas meio que se completam, né? O termo eficiência alimentar está sendo mais utilizado para bovinos, nos experimentos, né? de, de eficiência alimentar, onde você põe animais confinados e vai monitorando o tempo todo o peso. O termo conversão alimentar ele é muito empregado para aves, inclusive ele faz parte do cálculo da eficiência de produção avícola. Ele é um dos componentes que entra no contexto todo do cálculo. Entre outras coisas, a idade ao abate, o peso vivo de abate, entra a conversão alimentar, entra várias coisas para chegar no que a indústria e a ciência da produção de ave, de frango de corte, nomeia como índice de eficiência produtiva. Depois que eu chegar lá em avicultura, acho que vocês não fizeram ainda, né? Aí a gente vai ver esse índice de eficiência alimentar, que é utilizado como base de conversão alimentar. Inclusive lá eu passo informações para o pessoal assim, suponhamos um lote de frango, que daí os próprios alunos da disciplina vão ter que calcular desde os dias de alojamento, e às vezes as pessoas erram, né, que o frango foi alojado hoje e saiu tal dia, né, e aí as pessoas não contam um dia ou contam um dia a mais, e isso altera todo o resultado. Então, o número de dias de alojamento, aí não, gastou, eu já coloco mais ou menos, antes de eu apresentar os dados, eu crio o dado novo toda vez, eu já faço um cálculo, né? Uma eficiência, uma conversão alimentar tal aí, tantos quilos, peso vivo dos frangos e tal, para calcularem e depois juntarem tudo. Mas esse cálculo da conversão alimentar é utilizado mais para a avicultura e é um dos componentes desse cálculo que eu falei, que é o cálculo de índice de eficiência na atividade avícola. Né? Que daí isso não é válido para nenhuma outra espécie, só para a avicultura. Para a suinocultura, tem a conversão alimentar, ela é utilizada também, tá? Mas eu desconheço o índice de eficiência produtiva na suinocultura com base nisso. Mas tem a conversão alimentar para suínos. Já para ruminantes, vocês vão ver mais o termo eficiência alimentar. Porque, como os ruminantes comem muito, é um volume grande de alimento, até pelo tipo de alimento, pelo tipo de gestão, né? Então, está mais em voga trabalhar com percentual. Percentual, que é o resultado do cálculo da conversão alimentar. Ficou alguma coisa que não for clara ainda, Amanda, aí? Pode falar. Beleza, então. Se tiver alguma coisa, é só falar. Eu volto a tentar uma outra forma da gente expor isso, tá? Beleza? Então tá, a gente encerrou aqui, oh meu Deus, essa parte dos conceitos, né? Esses conceitos, os termos utilizados, né? E o próximo passo da gente é dar uma revisadazinha aí nessa parte do funcionamento do sistema digestivo de não ruminantes. Como eu disse, se vocês forem ver, a maioria esmagadora das faculdades e da disciplina de não ruminantes vai estar pontuada em aves e suínos. O Bertechini, como eu apresentei, trabalha assim. Falando isso, eu acho que eu não mandei o livro, né? Eu vou ver se eu coloco ele lá no AVA ou algo desse tipo. Mas acho que eu tenho em PDF aqui sim. Até mostrei para vocês, mas não enviei, tá? Me cobrem isso por e-mail, porque senão eu saio da aula e acabo esquecendo. A professora Nilva também é muito pontuada em aves suínos, mas ela dá umas abordagens em peixes, tá? E acho que outras aves também, mas não acaba não abordando equinos, tá? Vamos lá. Essa parte nem equinos nem coelhos. Então a gente vai dar uma
relembrada alguma coisa em sistema digestivo dos não ruminantes de interesse ou técnico, né? São as aves, basicamente aves suínos, mas também em equinos e coelhos, tá? Ah, como características digestivas gerais dos não ruminantes, basicamente quando comparados aos ruminantes, nós temos o seguinte: os não ruminantes têm uma baixa capacidade de armazenamento de alimentos, exceção feita aí ao cavalo, que tem um trato, por ser essencialmente herbívoro, se aproxima um pouco do ruminante em termos de volume de capacidade de armazenamento. Mas, apesar essa capacidade maior de armazenamento do cavalo, ele preserva uma característica dos não ruminantes, que é se alimentar de forma mais constantemente, diferentemente dos ruminantes que consomem um grande volume e param ao longo das 24 horas, por várias vezes. Os não ruminantes tendem a consumir pequenos volumes seguidamente, né? Paulatinamente. Então, devido a essa capacidade menor de armazenamento de alimentos, os não ruminantes precisam de um acesso contínuo à alimentação. No caso dos equinos, o estômago do equino é de pouco volume e ele é o limitador dessa ingestão, ele é o indicador dessa ingestão de alimentos. Por esse motivo, constantemente o equino está se alimentando. Outra característica é uma taxa de passagem pelo trato digestivo relativamente rápida. De novo, exceção feita ao cavalo. Ele demora um pouco, apesar do estômago ser continuamente preenchido e esvaziado, o que requer que ele volte a se alimentar constantemente, nas posições finais a coisa vai ficando mais devagar, vai parando, tá? Então, no cavalo a taxa de passagem não é mais lenta. Mas, para a maioria dos não ruminantes, aves suínos com certeza, ela é relativamente rápida. A aves é bem rápida, tá? Porque o trato digestivo é pequeno. E uma característica de indivíduos que têm uma taxa de passagem rápida é que os nutrientes têm que estar muito disponíveis, certo? Porque se eles dependerem de um processo a mais, de uma quebra a mais, de uma complicação um pouquinho maior, eles vão embora e não vão ser aproveitados. No caso dos ruminantes, o que ocorre? Os nutrientes eles estão um pouco mais escondidos, não estão em tanta quantidade, não é um alimento concentrado, via de regra, é forragem. Só que o próprio processo digestivo que o ruminante desenvolveu é lento, né? Às vezes 96 horas para sair todo o alimento. Então isso propicia que um processamento e degradação desses alimentos consiga ocorrer de forma mais completa, mesmo que a quantidade de nutrientes seja baixa, tá? Então, a tendência é que os não ruminantes devam receber alimentos mais concentrados e com nutrientes mais prontamente disponíveis. Uma terceira característica, uma baixa capacidade de digerir alimentos fibrosos. Isso muito em função da microflora. A gente sabe que a microflora ruminal, o rumo é constituído por 3 grupos básicos de micro-organismos, né? Protozoários, que está numa quantidade intermediária aí, bactérias, que é uma quantidade enorme, a maior proporção da quantitativa do rumen, e fungos, que é o menor das 3 quantidades que existe de micro-organismos no rumen. Mas esses micro-organismos eles conseguem fazer essa quebra, que eles conseguem produzir substâncias que vão degradar a fibra e vão conseguir expor os nutrientes que estão ali presentes. No caso dos não ruminantes, a microflora ela é bem menor, até porque não haveria possibilidade de colonizar um estômago que tem um pH baixo, como é o estômago dos não ruminantes, dos suínos, do próprio cavalo, né, da ave. O pH é baixo, então não tem como crescer muito no organismo. De novo, por esse motivo, as dietas têm que ser concentradas. Como eles não têm potencial de digerir fibra, as dietas têm que ser ricas em
em concentrações de nutrientes. Outra, a baixa capacidade de síntese gastrointestinal. Então, todos os nutrientes exigidos, ou pelo menos a maioria deles, se não todos, a maioria, deve estar presente na dieta. No caso, de novo, fazendo um comparativo com ruminantes, os próprios micro-organismos conseguem, a partir de compostos primários que estavam lá, produzir outros compostos secundários que são úteis para os ruminantes. Por exemplo, a quantidade de capim, de proteína presente no capim é baixa, mas a quantidade de proteína produzida após a degradação microbiana ocorrida no rumen se torna alta, porque o próprio crescimento bacteriano e de protozoários é um crescimento, digamos, de proteína. E esses próprios organismos, micro-organismos, não só os alimentos que o animal ingeriu, mas os próprios micro-organismos que estão no rumen dos ruminantes, servirão de nutrientes. Então, bactéria funcionaria como carne, aí, como organismo que tem quantidade de nutrientes, de proteína alto. E não só em níveis mais altos do que o alimento que entrou, mas também em qualidade dessa proteína. Já nos não ruminantes, não. Você precisa estar com os aminoácidos lá todos prontos, na dieta e tal. Não dá para acreditar que o sistema digestivo dele vai compensar uma deficiência de um produto fazendo outro. Mais uma característica, a digestão básica dos alimentos, ela ocorre por intermédio de enzimas digestivas, que são produzidas pelo próprio animal. Então, as substâncias que atuam na digestão dos alimentos em não ruminantes são basicamente substâncias do próprio animal, do próprio não ruminante. Diferentemente do ruminante, que as enzimas que quebram principalmente fibra, elas são produzidas não pelo próprio animal, e sim pelos agregados, pelas bactérias e tudo mais que estão no trato digestivo, que vão permitir essa digestão, essa degradação ruminal e depois lá no intestino também, digestão microbiana intestinal. Mas aí tem uma vantagem que os não ruminantes tendem a ter um aproveitamento dos alimentos concentrados de uma forma mais eficiente do que os ruminantes o têm. Para ruminantes, o que entrar, sendo concentrado ou não, é nivelado por baixo. Para os não ruminantes, quanto mais qualidade tiver no alimento, ou seja, na concentração dele, na quantidade de nutrientes e da concentração desses, melhor o resultado. Então ele acaba sendo mais eficiente nesse aproveitamento dos alimentos, tá? Vamos lá. Vocês viram alguma coisinha sobre anatomia digestiva de galinha em anatomia, não? Chegaram a ver? Quase nada, professor. Eu vi Tá. bem pouco também. Me cobrem aí. Essa aula eu dependo... Oi? Tem uma Fala aí. dúvida. Então, a quantidade de fibra ela vai afetar na digestibilidade dos alimentos pelos não ruminantes. Por quê? Justamente por isso que a gente comentou. Os não ruminantes não produzem enzimas que quebram essas moléculas de fibra. Por exemplo, a gente costuma falar para não ruminantes, Amanda, fibra como fibra. Porque não há diferença. Assim, nós vamos mais para frente um pouco, né? Há alguma diferençazinha ali no tipo de fibra que você fornece para ruminantes, mas não com função alimentar, mais com função de nutracêutica, talvez, assim, um melhor funcionamento do intestino, não com objetivo propriamente nutricional. Mas, via de regra, a gente fala fibra para não ruminantes como fibra. Simplesmente, tá? Quando a gente trata de ruminantes, vocês vão aprender que aí, fibra não, depende, que tipo de fibra, né? Porque aí eles vão ter aproveitamentos distintos a depender do tipo de fibra. Se é a fibra de detergente ácido ou se é a fibra de detergente neutro. E aí tem as subdivisões dessas fibras ainda, né? Vocês vão ver lá, já viram ou vão acabar de ver em bromatologia. Não vão fazer essas análises, porque elas não são feitas, não dá para ser feito no laboratório do IFRO aí, mas FDN e FDA dá. Então, para ruminância é fibra. A gente fala no geral. Então é o seguinte,
Os não ruminantes, eles não produzem as enzimas que quebram essa fibra. O que ocorre na estrutura de uma fibra? Se você voltar lá em fisiologia vegetal, em anatomia vegetal, para estudar, ou em bromatologia, não sei, mas seria mais fisiologia e anatomia, para estudar essa composição. Os nutrientes, quando a planta vai construindo as coisas, que as fibras são basicamente vegetais, existem fibras de alimentos animais, existem, mas elas são bem mais digestíveis do que as fibras vegetais. Basicamente a gente vai falar em fibra alimento vegetal. Eu lembro do professor meu, quando ele falava, ele usou uma forma bem didática para demonstrar esse acúmulo, né? Basicamente a planta, ela depende de água, gás carbônico, luz solar e minerais. Com esses 4 componentes básicos, ela constrói tudo que você conhece. Já estão na base do negócio, assim como algumas bactérias também fazem isso. Então ela consegue utilizar o carbono do CO2 para produzir carboidrato, a água entra nesse processo, então a planta quebra a água, a gente pensa que é só o CO2 com oxigênio, não, a água que entra na formação de carboidratos para liberar justamente no processo de fotossíntese, liberar oxigênio, consumir CO2 e liberar oxigênio. Então, a partir de compostos inorgânicos, como os minerais, mais CO2 e água e luz solar, ela produz carboidrato. Inicialmente, o carboidrato solúvel, um açúcar. A planta em crescimento, ela novinha, tenra, ela produz pouco carboidrato de estrutura. Mas quando ela vai ficando mais velha, ela começa a depositar e esse carboidrato mais velho começa a ficar com parede mais rígida. A famosa parede celular, né, enrijecer. E ali ela vai juntando, agregando. Tem proteína no meio daquela parede agregada, tem um pouco de carboidrato que pode ser útil. Mas, via de regra, as ligações químicas são as ligações do tipo beta, né? A gente fala. Beta ou até superiores a isso, e que são de difícil quebra. A gente tem nos carboidratos solúveis, né? Que é basicamente os amidos e os compostos que podem ser convertidos em glicose, ou mesmo em outros compostos, como sacarose, usando 2-glicose, como maltose, enfim. E o amido, que é a junção de várias moléculas de glicose, em 2 estruturas distintas, amilose e amilopectina. Mas temos também a celulose, que é um pouquinho mais complexa, uma junção de moléculas de açúcar, mas que ficou tão adensada que ficou dura. E temos ainda a lignina, que essa sim, essa é inquebrável praticamente, só por bactérias que habitam o trato digestivo de cupim, né, e outros indivíduos que estão ligados à madeira aí. Consegue ter a energia que está lá. Mas fora isso, a celulose, por exemplo, é bem complicada para ruminante tirar. Então o que acontece? Esses não ruminantes não produzem as substâncias que quebram isso. Né? Eles produzem amilase, que quebram amido. Mas não produzem celulase, que quebram a celulose. E já os ruminantes, a depender do tempo de processamento, podem conseguir quebrar isso e tirar o que tem de bom dentro. É como se eu tivesse que quebrar, por exemplo, vamos fazer um comparativo aqui. Eu tivesse que tirar o nutriente de dentro de uma castanha do Pará, dura por fora, ele não tem ferramenta para isso, e eu tirar os nutrientes que tem dentro de uma noz europeia, noz pecan. Você quebra no dedo. Qual que eu vou conseguir? Qual que o não ruminante consegue fazer? O da noz. Ele no dedo, ele descasca na mão ela e come. Qual que o ruminante consegue fazer? O da castanha do Pará, que a casca é muito mais dura para chegar na parte boa de dentro. Um comparativo grosseiro é mais ou menos isso. E aí, quem é que faz isso para os ruminantes? São os micro-organismos que habitam o trato digestivo dele. Não é o bom animal que faz isso, ele não produz enzima para isso. As bactérias, os protozoários, os fungos é quem fazem isso. Então, aí são bactérias específicas, né? Cada grupo de bactérias, lá tem trocentos grupos diferentes, né? Cada grupo tem a capacidade e potencial para um tipo de alimento de estrutura a ser degradado, né? Então, os não ruminantes não conseguem fazer isso porque não tem essa associação simbiótica que os ruminantes têm. Consegui explicar para você, não? Beleza? Entendi, professor, entendi.
questão de disponibilidade para o por animal, exemplo, para o organismo. aquilo não está disponível para ele, ele não tem potencial para digerir aquilo. Eu falei com vocês que a digestibilidade do alimento é uma característica do alimento, é intrínseca a ele, mas ela sofre variações de acordo com o animal. Variações tais a ponto de um alimento não ser nem recomendado para uma espécie animal, né? Não ser nem recomendado. Se eu puser lá, não vai funcionar de nada. E aí, e os recomendados, a digestibilidade é diferenciada. Nós vamos ver depois nas tabelas na frente, quando estivermos usando as tabelas do professor Horácio Rostanho, que vocês vão ver lá os níveis que ele fez experimento de digestibilidade de milho, por exemplo. Do milho, grão de milho. Para galinha e para suíno. É diferente. São valores diferentes. Mas, apesar que o milho pode ser aproveitado pelos dois, tranquilamente, mas varia um pouquinho de um para outro. O que eu estava falando sobre as aves, me cobrem isso. Essa fatalmente eu vou ter que submeter a seua, porque vai ter que sacrificar a ave. Então eu vou sacrificar as aves para a gente estudar um pouquinho de anatomia do trato digestivo, tá? Lá na prática mesmo. Uma galinha daquelas do aviário lá, já galinhas velhas de descarte. Ou se alguém trouxer, também dá, né? Uma ave que não tenha sido sacrificada na escola, não tem muita restrição, né? O negócio é eu pegar uma carcaça e trabalhar com ela é uma coisa, eu não dependo de comissão de ética nos animais. Eu pegar uma ave, um animal vivo para sacrificá-lo, eu dependo de descrever o procedimento que vai ser feito de sacrifício, né? Que seja o menos sofrimento possível, e ser aprovado para depois eutanasiar um animal para depois utilizar a carcaça, né? Então vamos discutir isso quando a gente voltar, para a gente fazer uma aulinha ali. Eu fazia isso com o primeiro ano, então eu trabalhava essa avaliação do trato digestivo para a primeira série do ensino técnico. Então, se a gente puder fazer, não é aceitável que não faça para um curso superior, né? Vamos lá. Algumas coisas são elementares aqui, mas a gente vale retratar, né? No trato digestivo da ave, né? Que a ave tem, como outras espécies também, tem a língua. O diferencial é que essa língua da ave é uma língua dura, coriácea. E qual não chega a ser coriácea, mas ela é mais firme, né? E qual a importância disso? O que isso pode implicar nessa questão da... Estou só vendo o horário aqui, tá? Porque não sei que horas são, fixei meu horário. Nessa questão da estrutura da língua da ave. A língua das outras espécies, né, mamíferos e tal, por serem maleáveis, por terem outra estrutura, elas atuam diretamente no processo de alimentação. Coisa que na ave a língua tem pouca função nesse sentido, justamente por ela ser rígida. A língua da ave é mais dura. Então ela não tem, para ingerir água, por exemplo, a língua do cão, como a Amanda comentou, acho que a Amanda comentou numa outra aula de nutrição de cães e gatos, ou alguém comentou, não lembro. Acho que você não faz a disciplina, mas alguém comentou isso aí. Ela faz uma conchinha e o cão e o gato engolem, né? Ele dobra a língua e puxa a água para dentro. Em outros animais ela não faz isso, mas ela permite pressionar contra o céu da boca e a água ser deglutida, assim como para o alimento. No caso da ave isso não é possível. Tá? A língua é firme, é dura, não chega a ser coriácea, mas é bem mais rígida. E no trato digestivo, começa pela, não coloquei aqui, mas a boca, que na ave é um bico, nas aves é um bico, né? Não há dentes, mas é esse endurecimento da estrutura aqui, endurecimento córneo, né? É similar à unha, similar a chifre, o bico é similar à unha, similar a chifre, esse endurecimento da boca. Então começa pelo que está digestivo, a língua com essa característica mais rígida, e a faringe, que está aqui, a laringe a faringe é da parte respiratória, laringe é parte respiratória e faringe é a parte digestiva, né? E aqui, a partir daqui, nós temos a laringe, que é do trato digestivo, desce pela traqueia e não tem muito foco aqui, porque já é do sistema respiratório e não digestivo.
Dando continuidade, a gente tem aqui o esôfago, né? Aqui está a traqueia, e aqui na glote, né? A gente chama de glote ou garganta, é que está a divisão, a separação entre faringe e laringe, a parte ligada à degustação de alimentos e a parte ligada à respiração. Então você tem na sequência o esôfago, que é o trato que leva da garganta ao estômago. No caso da ave, a ave são dois sistemas de estômagos diferentes, né? Um mecânico e um químico. Então o esôfago leva. No meio do caminho desse duto da garganta para o estômago, você tem uma dilatação do esôfago, que é comum às aves, que é o inglúvio ou o papo, também chamado de inglúvio. Então, o esôfago dilata e tem essa dilatação. Como as aves não têm produção de saliva, que quase zero, além de não produzirem muito pouca saliva, elas não produzem substância digestiva na saliva, como os suínos, por exemplo. Os suínos produzem amilase, nós produzimos amilase, o cão não, mas outras espécies produzem amilase. Salivar, que já começa a quebra do alimento aqui. No caso da ave, não. Ela produz simplesmente um muco, desde aqui até descendo. Na boca, você não percebe muito presença de muco. Mais próximo aqui, sim. Quando a ave está com muco na boca, geralmente a ave está doente. Às vezes, conforme a cólera e tifa aviária, a ave fica babando, não, fica uma gosma na boca aqui. Não baba, mas uma gosma. No mais, a boca da ave, o bico da ave é seco, tá? Mas a partir daqui tem a produção de grande quantidade de muco, que a função é só umedecer o alimento, porque a ave é granívoro, ela consome grãos, e grãos geralmente secos, duros, aí com 13% de umidade, como é o caso do grão do milho, grão de soja, outros grãos que ela possa vir a ingerir, grãos de arroz, geralmente descascado, porque o arroz em casca é meio complicado, a casca é muito dura para ser quebrada pelo sistema digestivo da ave. Quebra, mas, né? Então ela vai dar preferência para outros grãos. Mas aí, esses grãos param aqui e ficam amolecendo, justamente porque são grãos duros, amolecendo, reidratando, para facilitar o processo de digestão. E depois, conforme for enchendo, ele vai dando passagem e tendo continuidade, tá? Depois daqui do inglúvio, do papo, essa continuidade do esôfago aqui, a gente tem a continuidade aqui, caramba, logo depois do inglúvio, ainda já no final aqui do esôfago, você tem o estômago verdadeiro da ave, que é o proventrículo. O estômago propriamente dito, né? Que é a parte química. É pequeno, não é tão dilatado, é pequeno, vocês vejam lá. Dá pra gente ver depois, se fizermos uma aula prática lá, que é o proventrículo, que tem função de digestão química, certo? Então a ave, eu costumo dizer brincando que a ave primeiro digere alimento para depois ela mastigar. Ela não mastiga, porque ela não tem dente, ela é óbvio, né? Mas a mastigação, ela é feita por essa estrutura que é a moela. Então, antes da moela, na junção do proventrículo com a moela, tem um chamado divertículo. É uma dobradura, uma estrutura, né? Geralmente divertículos são curvaturas. Divertículo crânio dorsal. Crânio porque está acima. Se a gente... eu trato disso muito na disciplina de noções de morfologia, né? Crânio porque está acima, né, na parte superior. Crânio porque está frontal aqui, né, na parte mais anterior. E dorsal porque está acima, na parte mais superior. Então, logo depois do proventrículo, você tem o ventrículo ou moela. Então, tem uma descarga de substâncias químicas aqui, digestivas, as mesmas ou muito parecidas com as que tem no estômago de outros animais, do suíno, por exemplo. E depois dessa descarga química, mesmo com o grão ainda íntegro, inchado, mas íntegro, ele vem para a moela, onde ele é triturado, no proventrículo ou moela. E você tem um outro divertículo na saída, que é o divertículo caudo-ventral. Eu tenho um dorso cranial, ou crânio dorsal,
tanto faz, que está acima e mais à frente, e tem o outro que é do meio para trás. Se eu traçar uma linha aqui, ele está abaixo dessa linha, então ele está ventral. Traçando uma linha aqui, ele está acima, ele está dorsal. Traçando uma linha aqui no meio, esse está para cá, ele está cranial. A mesma linha do meio para cá é caudal. E aí, dada a continuidade, saindo lá da moela, né, do ventrículo, entra aqui no intestino delgado. Isso aqui a junção disso é lá na moela. Aí entra no intestino delgado, você tem a primeira alça intestinal aqui, a dobradura, que tem esse órgão no meio, que é o pâncreas, né? Então você tem a alça duodenal aqui, onde o pâncreas está inserido no meio. Vamos rever aqui de novo qual a função do pâncreas para várias espécies de animais aí. A função do pâncreas é produzir. O pâncreas tem duas funções básicas, uma endócrina e uma exócrina. A função endócrina é produzir hormônios, como a insulina, como outros hormônios jogados na corrente sanguínea. Então, quando falo endócrino, é dentro, dentro, né? Então, uma substância que seja jogada dentro do trato digestivo não é dentro, é fora. O nosso trato digestivo é considerado exterior. Tanto é que pode ser por mucosas, né? É exterior porque ele tem, na verdade, é como se fosse... como é que eu posso dizer? A boca é uma parte exterior e o ânus também. Então, todo o trato digestivo pode-se dizer exterior. Então, o que é jogado dentro do trato digestivo não é considerado endócrino, é exócrino, tá? Então, esse é o termo para essas secreções que são feitas, entre outros órgãos. O fígado também é um órgão que produz secreções, e só tem função endócrina, né? Não tem nada exócrino. Não, desculpa, tem assim, tem o suco biliar, que é exócrino, jogado no trato digestivo. Mas o pâncreas produz aqui, ó, substâncias, e entre as substâncias exócrinas está a beta-amilase, que vai quebrar amido. Beta-amilase produz também outras substâncias digestivas, que são secretadas aqui, ó. Se olharmos com calma lá, bem de perto, com a lupa, dá para perceber no trato digestivo da galinha, 3 pontinhos, 3 dutinhos que tem aqui, que são os dutos pancreáticos. Ele produz a substância e joga aqui no trato digestivo, tá? E aqui os dutos biliares. Aqui vem da vesícula biliar, do fel chamado, né? O suco biliar produzido pelo fígado, aí é carreado pelos ductos biliares lá, hepáticos, aí na maioria das espécies é depositado na vesícula biliar, que está lá do lado do fígado, agregado ao fígado, o famoso fel, e dali ele deposita e vai sendo jogado no trato digestivo de novo não, também por esses ductos. Exceção feita ao cavalo, que não tem vesícula biliar, cavalo não tem fel. Tudo que é produzido é carreado e direcionado constantemente para ser secretado, ou seja, despejado aqui dentro, tá? Qual que é a função dos sais biliares? A principal delas, funcionar como um sabão, como um emulsificante de gorduras, propiciando a digestão da gordura através da quebra, redução do tamanho de partícula. Mas não é só aí que é feito. O processo de digestão envolve mais do que isso. É uma atuação conjunta na redução do tamanho de partícula e na desintegração, na enzima que vai quebrar nas lipases, né? Lipases pancreáticas, que são enzimas que quebram os lipídios, enzimas produzidas pelo pâncreas, entre outras coisas, né? Ele produz como secreções digestivas exócrinas, ele produz as lipases e produz proteases também, enzimas que vão quebrar proteínas, e produz também enzimas que vão quebrar carboidratos, que são as beta-amilases, porque as ligações beta da estrutura do amido são mais difíceis de serem quebradas, tá? Então, o pâncreas tem uma função enorme no processo digestivo aí. Dando continuidade, a partir do intestino delgado, tá aqui, ó, a gente viu o delgado,
Por que não está? Aqui, na galinha é curto, né? Aqui não está exemplificando totalmente, mas a gente vai ver que na galinha, nas aves é bem curto o trato digestivo, tá? Então, a partir daqui, você já tem o início no intestino grosso, tá? Que aí seria a ligação aqui, ó. E aqui começa o intestino grosso. E o intestino grosso, desculpa, perdão, delgado ainda, tá? Lá na primeira parte aqui do intestino delgado, eu não nomeei, mas é o duodeno, tá? Aqui é o duodeno, certo? E aí você tem aqui a segunda parte do intestino delgado, o jejum. Então são 3 divisões do intestino delgado: duodeno, jejum e ilho. Na verdade, o que é mais curto na galinha é o intestino grosso. Então você tem o duodeno, que tem muita função digestiva, não só na galinha como nos suínos também, na gente também, no cavalo também, mas aí o cavalo fica um pouquinho fora da curva, porque ele tem muita digestão microbiana na parte final. Então a parte mais importante do cavalo não é o intestino delgado, e sim o intestino grosso. Já para nós, a parte mais importante é o intestino delgado. O grosso, digamos, não que não tenha importância, mas tem menos a ação no processo digestivo. Então, tanto para aves quanto para suínos, quanto para nós, mesmo para bovinos e equinos, são essas divisões: duodeno, jejuno e ilho. Duodeno com função mais digestiva, com secreção de substâncias digestivas, e também função absortiva. O jejuno com mais função absortiva do que digestiva, mas tem alguma função digestiva das substâncias que foram jogadas lá atrás no duodeno e ainda estão passando aqui, trabalhando e atuando. E depois você tem o ilho, que é a última porção ligada lá ao duodeno, ao jejuno, perdão, ligada aqui, ó, que é o ilho, que é essa porção aqui, tá? Essa parte aqui é o ilho, certo? Que tem função basicamente só de absorção de nutrientes, não tem função de digestão, tá? A partir do ilho, você tem o intestino grosso, que é formado por seco e cólon. No caso de todas as espécies animais, é um seco. A gente tem uma porção de intestino chamada seco. Os cavalos têm um seco muito desenvolvido, os coelhos também, e os suínos também, tal, mas não tão desenvolvido quanto os coelhos e cavalos. Só que para as aves, o seco é chamado de bissaculado, porque são duas estruturas. E elas estão na contramão do processo. Qual que é o sentido normal do alimento, do bolo? Aqui. Do quimo. Aqui, para lá. E os dois secos estão ao contrário. O alimento só vai entrar aqui, havendo fibra, onde vai dar uma atrasada um pouco nesse fluxo e enche esses sacos. Eles não estão assim de pendurado de ponta cabeça como está aqui no desenho, né? Da impressão que eles estão para baixo e por isso que o que vem aqui cai aqui dentro. Não, eles estão em outra disposição, né, da galinha lá, mas só vai entrar alimento aqui, do bolo alimentar aqui, já bem digerido, se ele tiver um volume grande de fibra, senão ele entra muito pouco. E como ele não tem para onde sair, ele tem que entrar e sair pela mesma porta, então ele vai enchendo, conforme ele vai enchendo, ele vai despejando de volta. Tá? E quanto mais fibra a ave come, mais desenvolvido é esse sexo. Quanto menos fibra ela come, menos desenvolvidos são os sexos. E por fim, a gente tem a porção final, que está fora de ordem aqui, né? Que depois do sexo aqui, ó, tá aqui a junção daquele desenho anterior está aqui, que é o cólon, tá? Que é a porção final aqui. E a gente tem nos animais essa divisão do cólon, né? No cavalo do equino, por exemplo, você tem duas divisões do cólon, cólon menor e cólon maior, né? E o reto está depois do cólon. Nas aves é tão pequeno que não tem quase distinção entre reto e cólon, tá? O cólon aqui, o reto seria só a porçãozinha finalzinha aqui, diferentemente dos equinos e da gente mesmo, seres humanos e suínos, que tem uma diferenciação bem mais clara entre o que é reto e o que é cólon. E aí, nas aves aqui, como a ave não tem órgão excretor de urina específico, a ave tem rim, tá? Normalmente, filtra a urina, só não tem um órgão para excretar a urina, como os mamíferos têm o pênis nos machos e a vagina nas fêmeas.
A ave, ela tem um órgão só para excreção de fezes, de urina e de copulação. No caso dos mamíferos, é um órgão para excreção de urina e para cópula, o órgão masculino e feminino, e um órgão para excreção de fezes. Nas aves, a gente sabe que é um órgão só para excretar tanto fezes, quanto urina, quanto para a cópula. Que nesses casos, aves e répteis é denominado cloaca. Todo indivíduo que tiver um só orifício para essas três funções, não é ânus, é cloaca, tá? E aqui está a abertura da ureter, de onde vem a ureter lá que viria para a gente, para a bexiga, né? Da bexiga para o trato digestivo, para o órgão excretor, ou feminino ou masculino. Na ave, já a urina é despejada aqui, ó, certo? Como não tem bexiga, ela é filtrada e excretada aqui, gotejando junto com as fezes, tá? Por isso que as fezes da ave são tão úmidas. E também aqui, logo aqui na posição final, está a abertura do oviduto, que é o que traz o ovo na postura, né? Para a ave colocar bem aqui nessa abertura. E isso for na galinha. E se for no galo, é o ducto deferente, que chega até aqui na cloaca. E o galo tem uma espécie, né? Não seria bem um pênis, mas ele tem chama de falo, que ao cobrir a galinha é o que ele direciona o sêmen para depois botar na cloaca, né? Na cobertura. Mas esse é assunto que a gente vê lá em avicultura e não aqui na disciplina. Aqui é basicamente a função nutricional. Tá? Vamos ver aqui sobre o trato digestivo de suínos. Vamos ver. O nosso horário aqui está perto de terminar ou é 3h20? Confia para mim aí, eu sempre me perco nisso. É 3h20 acaba? 3h10, beleza. Dá para a gente ver o de suínos aqui. 10, né? Então vamos lá. Alguma coisinha sobre a anatomia do trato digestivo de suínos, tá? No geral, o intestino é similar ao das aves. O que muda é o estômago, né? Você tem aqui lá a boca, não vou colocar boca, língua, esôfago, faringe, laringe, é a mesma coisa. O diferencial é que na boca há dentes no suíno, e aí os dentes, de acordo com a característica do animal, né? De acordo com o hábito alimentar do animal, então entre suínos, né, que tem um hábito alimentar específico da espécie, vamos citar aqui os ruminantes ou mesmo equinos, a dentição vai ser adaptada para aquela habilidade ou aquilo porque o animal evoluiu consumindo, né? Então os dentes têm essa função. Então o dente suíno, você não vê presa suína, por exemplo, importância de presa nas fêmeas. A presa tem só uma função no macho, que é a função de disputa de território e briga, mas não tem função alimentar como no cão, por exemplo, que é de rasgar e arrancar pedaços. Os incisivos também não têm tanta função no suíno. É muito mais função para os premolares e molares, para quebrar grãos, quebrar estruturas um pouco mais duras, do que, por exemplo, os cães, em que os molares e premolares são pontiagudos. E a mesa dentária dos suínos, ela é chata, assim como a nossa, com poucas pontas, porque a função é triturar, não é rasgar, né? E para os cães, os dentes molares são afiados. Mesmo o dente de trás, que são os molares, são afiados. Então, depois da boca, dentição e tudo mais, aí, laringe, faringe, o direcionamento é o mesmo, esôfago. Aí cai no estômago, que tem algumas diferenciações, né? Tem a curvatura menor, essa interna, e a curvatura maior, essa de trás aqui. E ele tem esse formato meio de vírgula mesmo. É um formato natural. E tem eu falei com vocês que um divertículo é tipo uma vírgulazinha, tipo um saco, né? E tem esse divertículo aqui, ó, ventricular. No caso da ave, a gente viu lá um divertículo crânio dorsal e um divertículo caldo ventral, né? São dois divertículos. No caso do suíno, um divertículo aqui posicionado lá em cima, que é uma espécie de um saquinho separado. Se isso aqui evoluísse para um ruminante, seria os sacos que tem no rumen,
Você deve ter visto isso, se não visto, vão ver em nutrição de ruminantes, que tem saco crânio, o próprio retículo é um saco crânio-ventral que tem no rumen, ele situa-se crânio-ventralmente. Aí você tem um saco crânio-dorsal, você tem um saco caldo-ventral, você tem vários sacos dentro do rumen que tem essas funções um tanto quanto distintas, apesar de ser quase que uma estrutura só, tá? O estômago do suíno se assemelha, na verdade o estômago do suíno, o estômago nosso, o estômago do equino é muito parecido em formato, tá? E até em função também. Então você tem a curvatura maior, a curvatura menor e esse saco, esse divertículo ali na parte anterior dele, que seria mais a parte cranial, né? Mais a parte voltada em direção à cabeça. E aí você tem aqui, não nomeei, mas na entrada do esôfago você tem o cárdia, que é um esfíncter, né? A designação de esfíncter, se vocês não têm isso claro aí, não sei se todo mundo tem, mas é um orifício que regula a passagem. Então você tem o cárdia como esfíncter de entrada do estômago, você tem o piloro, ou piloro, tanto faz, como esfíncter de saída, que não é um troço aberto, ele controla. Você tem a roseta de Fürstenberg no teto dos animais, dos bovinos, dos caprinos, dos ovinos, né? Nos bubalinos, que é o esfíncter da teto, que controla, porque senão o leite desceria e iria embora. Então, conforme o bezerro suga, ou o cabrito suga, ou o cordeiro suga, ou você pressiona para fazer a ordenha, ela se abre e o leite sai, mas depois ela fecha de novo. Soltou, ela fecha. Então, é um controle. O animal não controla isso, mas no caso do esfíncter aqui do estômago, é controlado por impulsos involuntários do animal, mas é controlado, abre e fecha. E tem o esfíncter, outro esfíncter que é o ânus. O ânus é o esfíncter, que controla a saída das fezes. Não é um troço aberto, porque senão desceria tudo, né? Então são esses esfíncteres, aqui o cárdio e o piloro. E aí você tem já uma divisão. No suíno você tem uma divisãozinha pelo tamanho que tem o duodeno e por algumas diferenciações em parte do próprio duodeno, do ponto de vista histológico, do ponto de vista do tecido, você tem diferenças. Então você tem o duodeno descendente, o que no animal está descendo, digamos assim, né? Aí você tem o ascendente, que no caso aqui no animal estaria descendo, e esse estaria subindo. E o pâncreas estaria aqui nessa alça, tá? Não está aqui demonstrado, mas também está aqui nessa alça. Igualzinho para as aves. E aí você tem duas divisões do duodeno. Um que desce, um que sobe, lá no animal, né? Ascendente e descendente. No cavalo isso é muito mais complexo ainda. Logo depois do duodeno, você também tem o jejuno, assim como na ave. A função de duodeno e jejuno são similares. Duodeno aqui atuando muito mais na parte de dar continuidade à digestão dos alimentos, mas também absorvendo. O jejuno com mais função absortiva. E se a gente pegar o trato digestivo no suíno, dá para a gente perceber muito bem, claramente, as diferenças, até visuais. É lógico que for fazer lâmina, fazer histologia, dá para você ver células diferentes, né? Mas visualmente dá para perceber que há diferença entre duodeno e jejuno. E a posição final, que é o ilho, assim como nas aves e em outras espécies, muito mais ligado à absorção e com muito pouca digestão, em relação ao duodeno, por exemplo, que tem muito mais digestão e menos absorção do que o jejuno, que tem bastante absorção e alguma digestão ainda. Tá? E, dando continuidade aqui, saiu lá do duodeno, você entra aqui, você saindo do duodeno, você entra no intestino grosso, tá? Que é a junção, a partir daqui, ó. Nós vimos lá que o anterior era o ilho, né? Tá aqui, ó. Tá? O ilho, última posição. E o ilho se une aqui, ó. Junção ilho-secal, porque esse órgão é o seco. Assim como na galinha, é a junção do intestino delgado com o grosso, se dá ali no início dos dois secos. Só que no caso da galinha são dois sacos, né? É um para cá e um para cá. No caso do suíno é um saco só. Mas é a mesma logística. Ele não tem fim, ó. Ele não tem continuidade, desculpa. É um saco chamado saco de fundo cego. Então o alimento entra aqui,
e nem tudo entra para cá, é mais o fibroso, e ele vai ter que ir empurrando e enchendo para dar continuidade, porque senão ele não vai embora. E o que para aqui é o alimento mais fibroso, que aí ele é trabalhado onde tem o crescimento bacteriano. Porque se ele tiver um fluxo muito rápido, não se permite que cresça micro-organismos para trabalhar essa digestão da fibra. Então, o suíno digere fibra? Também digere. Produz ácidos graxos voláteis, assim como os bovinos? Produz, mas em bem menos quantidade. Nós produzimos ácidos graxos voláteis. Só que não é tão útil para a gente. É mais útil para o cavalo. Então, o SEC é um saco de fundo cego. O alimento continua no fluxo normal. Aqui, muito mais só absorvendo e crescendo micro-organismos. Aí você tem essas curvaturas, né, que são as espirais da alça do cólon, já dividida em cólon ascendente e cólon descendente. É uma dobradura que passa. Aqui não está dessa maneira, como está no animal, mas um que sobe, depois ele faz uma curvatura e desce. No equino é mais complexo isso ainda, tá? E aí você tem a última dobradura dele aqui, que ele vai afinar agora na parte final, ficar mais liso. Essa tripa aqui, você chama tripa, né? Que era cheio esses saquinhos aqui, ó, saculações. Me fugiu o nome agora de saculações aqui. Mas são saquinhos, né? São chamados saculações, porque os saquinhos são formados. E são essas saculações que permitem, que fazem com que, no caso dos ovinos, caprinos e do cavalo, as fezes sejam bolinhas. São essas saculações aqui. No caso do suíno, às vezes, né? Às vezes ele defeca em bolinha, às vezes não. Depende da quantidade de umidade da dieta. E aí tem a última flexura ou dobradura aqui, que cai nessa parte mais lisa, sem saculações. E aí tem a continuidade. Esse é o cólon ascendente. Esse mais fino também é cólon, mas é o cólon descendente. E se direciona para o cólon transverso, na última curvatura, que tem aqui, para descer para o cólon descendente e se direcionar ao reto, onde vai ser feita a excreção dos alimentos. Essa parte aqui do intestino grosso é muito mais ligada à digestão de fibra, crescimento de micro-organismos. Tem importância no processo digestivo do suíno? Tem. Tem absorção de nutrientes? Tem. Mas é bem menos importante na absorção e no processo digestivo do que a parte anterior. Porque trata-se de um não ruminante. Vai ser tanto mais ativo quanto mais fibra for ingerida. Uma ingestão de fibra maior, essa aqui é mais ativa até com maior volume. Uma ingestão de menor de fibra, menos ativo, menos volume. Para suínos, para aves também. No caso de equinos, não tem jeito, porque ele depende de comer fibra. Então, o volume do trato digestivo de equinos no intestino grosso é muito grande. Você tem divisões, né? Você tem várias flexuras. Você tem 3 flexuras do trato digestivo a cavalo. Depois nós vamos ver isso aí, tá? E é bem complicado o funcionamento do trato digestivo do cavalo. É bem complexo. Pra você ter ideia, o cavalo tem um contratrânsito do trato digestivo, do bolo, do quimo, do bolo alimentar dentro do intestino. Ele tem um momento que ele joga de volta para poder dar aquela misturada e dar uma coisa que o rumen faz. Vocês vão aprender lá em ruminante que o rumen tem movimentos. 18 movimentos distintos, se eu não me engano. Que os pilares do rumen fazem isso. Ele fica pressionando, como se fosse amassando. Desce uma, pressiona no centro, de cima para baixo, sobe de baixo para cima, vem de trás para frente, vem de frente para trás, o tempo todo movimentando. Você deve ter visto isso quando vão abrir os animais fistulados, você olha o alimento mexendo lá dentro. É involuntário. O estômago nosso faz isso, o estômago do suíno faz isso, o estômago das aves também, mas é muito mais restrito às movimentações, são menores. Já quando chega no cavalo, o nosso intestino também tem algum movimento peristáltico? Tem, mas é mais nosso, do suíno, é mais delicado, mais singelo. No cavalo não, esse é muito mais intenso, essa movimentação do intestino para permitir o movimento do alimento e também demorar mais a taxa de passagem e permitir o crescimento de micro-organismos, porque o cavalo é dependente disso, tá? De novo, se foi meio rápida a informação, meio ligeira, a gente pode
reprisar isso. No caso dos suínos, supondo que a gente consiga, talvez, seria bom se fosse um leitão, né, que fosse abatido, para a gente pegar o trato digestivo e destrinchar lá, né, num ambiente qualquer lá. É um pouco mais complicado para a gente tratar disso, mas daria para tentar fazer. No caso das aves, é bem mais tranquilo. Então, me cobrem isso ao longo do semestre. Se nós voltarmos aí, eu acho que nós vamos voltar presencial mesmo, para a gente fazer isso pelo menos com as aves. Eu já fiz isso com agronomia, com os suínos, né? Mas depois nunca mais fiz, não, porque eles não valorizavam, não. E até porque também o foco da nutrição para a agronomia era muito mais ruminantes do que não ruminantes, né? Então, geralmente quando o agrônomo se envereda, se aventura na nutrição animal, ele se aventura na nutrição de ruminantes. E até porque curso nenhum vai estar ensinando nutrição de não ruminantes para agrônomo, né? A tendência é acabar até de ruminantes nos cursos. Beleza. Pessoal, acho que está no horário, é isso, né? Qualquer dúvida aí, manda, envia. Se ficou alguma coisa, às vezes eu vou falando e pode ser meio rápido mesmo. Tá? Até porque eu estou aqui, de certa forma, revisando um conteúdo que teoricamente vocês deveriam ter já bem consolidado isso. Então por isso que às vezes eu passo um pouco mais rápido. Então a gente acaba tendo problema nas disciplinas que a gente poderia só citar um assunto, mas às vezes tem que aprofundar um pouco mais por deficiências que aconteceram, agora elas são perfeitamente explicáveis, né? Justificáveis aí, tendo a pandemia como responsável. Mas isso não acontece só aconteceu também em outros períodos não pandêmicos. Aí eu não sei dizer uma razão, se é o aluno que não conseguiu entender, se é o conteúdo que não foi apresentado, por questão de tempo, enfim, tá? Ou até mesmo eu reconheço que a anatomia, o tratamento de anatomia ou fisiologia digestiva, com quantitativo de horas que tem, às vezes não propicia condições para ser trabalhado isso, né? Então, a gente acaba tendo que corrigir isso nas disciplinas, às vezes na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, na nutrição de ruminantes, você acaba sendo mais tranquilo, porque você tem muito mais horas lá para tratar praticamente do animal só, de um sistema só, do que eu tenho aqui para tratar de todos, né? A diversidade que é um cavalo em relação à galinha, por exemplo. Mas a gente vai tocando o barco da forma como dá, tá? Fechou aí? Então Certo, tá. professor. Amanda, eu vou ver aquele negócio lá, tá? Eu vou dar uma lidinha mais lá, mas aí você mandou ver se chegou. Vamos ver se chegou lá. Ainda não chegou, Amanda. Deve ter algum problema no seu envio aí. Tá. Vou Eu leio reenviar lá para o e senhor, vejo. Se puder, falar com o Fagner, eu vou falar com ele também. Tá? Tô começando a semana hoje, já dá tempo para ele com ele tranquilo. Pra gente fazer essa inscrição aí. Fechou? Beleza. Valeu. Obrigada.